Paz do Senhor, meus irmãos, mais um domingo, buscando a presença do Senhor, aprendendo da sua palavra, possamos ser mais uma vez tocados pelo Espírito Santo. Gostaria de convidar os irmãos para estar fazendo uma oração nessa manhã. Deus, nós te exaltamos pela nossa saúde, ó Pai, pela tua bênção, ó Pai, sobre a nossa casa, nossa vida. O Senhor tem nos guardado, nos livrado de todo o mal, ó Pai, que nessa manhã possamos aprender ainda mais. O Espírito Santo venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, que possa ser uma terra fértil, produtiva, ó Pai, para a tua palavra, que é viva e eficaz. Nos ensina e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gostaria de chamar a nossa irmã Luana para cantar no 46 da harpa. Aleluia. Ah, não precisa ser falando no microfone. Pega lá de lá. No 45 da harpa. 46, perdão. Um pendão real nos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defender, marchando para os céus, com valor.
agosto de 2020. O textuário nos diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo de número 37. A verdade prática diz que quando depositamos a nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. A leitura diária, na segunda-feira, a fé é uma arma contra a oposição, Efésios capítulo 6, versículo do 12 ao 16. Na terça-feira, Mateus 7, 1, a oração, uma arma contra a oposição. Na quarta-feira, a união, uma arma contra a oposição. Atos 4, 23 ao 32. Na quinta-feira, a vigilância, uma arma contra a oposição. Atos 2, versículo 37 ao 47. Na sexta-feira, a obra de Deus triunfará. Mateus 25, do 1 ao 13. E no sábado, a grandeza da obra de Deus. Atos 5, do 34 ao 42. A leitura bíblica em classe se encontra em Neemias, capítulo 4, do 8 ao 20. 1 João 4, versículo 4. Capítulo 5, versículo do número 5. É um texto bem extenso, vou deixar para o professor estar comentando. O objetivo geral da lição é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Objetivos específicos: o primeiro é ressaltar que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus, identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. E terceiro, destacar quais as armas espirituais que Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. O senhor está chamando aqui o pastor Luiz, segundo dirigente da igreja, que vai estar ministrando essa aula. Você está passando para ele, em nome de Jesus. Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez estamos na casa do Senhor para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje a nossa lição, ela fala sobre como vencer as oposições à obra de Deus. E vamos continuar no tema do povo de Israel, quando eles voltaram do cativeiro para reconstruir o templo e posteriormente reconstruir os muros de Jerusalém. E nessa lição nós vamos ver as oposições que Neemias e os seus contemporâneos enfrentaram nesta obra de reconstruir os muros, da cidade de Jerusalém. Vamos ler aqui a leitura bíblica em classe, irmãos, que está na nossa lição, Neemias capítulo 4, a partir do versículo 8 até o 20, que diz assim: E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles,
todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificava. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então essa é a nossa leitura bíblica em classe, mostrando aqui o assunto da lição, que é o momento em que Neemias e os judeus passaram enquanto estavam construindo o muro, edificando o muro, e o objetivo geral dessa lição é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Essas oposições todos nós enfrentamos, irmãos. Não existe um crente, não existe uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus e não passa a enfrentar oposição. A partir do momento que você se entrega a Cristo, você muda de lado na guerra, né? E o inimigo ele vai atacar você. Ele vai lutar com todas as forças para fazer você parar, para fazer você desanimar e largar aquilo que você está fazendo na obra do Senhor. Vamos aqui então à introdução. Na lição 7 observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Desde que eles intentaram em edificar os muros, eles enfrentaram oposição. Lá na lição 7 nós vimos que os samaritanos tentaram impedir. Os samaritanos, eles fizeram de tudo que eles podiam, até mesmo ao rei eles foram apelar para que a obra parasse, mas não deu certo. Não deu certo. Na reconstrução do templo, da mesma maneira, Zorobabel enfrentou a grande oposição, mas também eles não conseguiram parar a obra. E o nosso adversário é assim, irmãos: enquanto nós estivermos na face dessa terra, ele não vai desistir. Nós temos uma vitória, mas nós não podemos descuidar. Nós temos que continuar vigiando, continuar com o nosso foco, continuar com as nossas armas na mão, como estava o povo judeu aqui, porque ele não vai desistir, ele vai continuar também tentando nos parar. A questão, qual a procedência desses ataques? A Bíblia revela que a verdadeira força por trás desses ataques, ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Portanto, nossa luta é antes de tudo espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e de sua obra.
Quero pedir um dos irmãos para achar para nós 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. A nossa luta, irmãos, não é contra carne e sangue, ou seja, quando estamos enfrentando uma oposição, quando alguém está nos perseguindo, quando alguém está falando mal de nós, até mesmo inventando mentira contra nós, a palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos lutar contra essa pessoa, porque essa luta será em vão. Lutar contra a pessoa vai trazer tristeza, vai trazer mais problema. Se você ataca, vamos dizer, olha o crente, né, falando mal da pessoa, criticando a pessoa. Se você fica quieto, também não faz nada, ele vai continuar atacando você, vai continuar te caluniando. Então a nossa luta não é contra as pessoas. O próprio Jesus falou para ele, Luiz, de bater em uma face, da outra face. Exatamente. Então a nossa luta tem que ser espiritual. Vamos ler aqui 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha aí, irmãos. Então, o apóstolo Pedro já está deixando para nós essa orientação de que o inimigo, ele está ao nosso derredor, né? Ele também não está tão longe, ele está aí nas proximidades. Ele está vendo o que nós estamos fazendo, está vendo as nossas atitudes, né? E ele nos ataca, né? Ali no texto diz, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então veja, ele não é leão, ele está bramando como leão. Nós precisamos entender, aqui, irmãos, tem um princípio muito importante que todo crente precisa conhecer. É uma tática do nosso adversário para tentar nos parar, para tentar nos desanimar, que ele usa sempre a mesma tática, de formas diferentes. Qual é? É tentar causar medo no cristão. Aqui o texto diz que ele está bramando como leão. O leão, quando ele dá aquele rugido, ele faz um barulho muito alto. E quem está perto treme, né? Assusta, fica apavorado. É isso que o nosso inimigo faz. Ele tenta fazer muito barulho, ameaçar, dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, dizer que vai destruir você. Aqui no texto da leitura bíblica, eles falaram aqui para os judeus que eles queriam matar. Eles queriam chegar lá e matar. Olha lá, versículo 11. Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e faremos cessar a obra. Então olha a ameaça. Mas eles fizeram isso? Não fizeram. Porque o povo de Deus estava focado, estava com a sua fé colocada no Senhor e também com as suas armas na mão. O povo não foi aqui covarde, né? O povo foi corajoso. O povo lutou. Eles estavam trabalhando, vamos dizer lá, no muro, né? O que usa para fazer um muro? Colher de pedreiro, uma enxada, né? Uma picareta. Então eles estavam com uma ferramenta na mão e com a arma na outra. E aqueles que estavam ali na edificação estavam com a ferramenta na mão e com a espada na cintura. Então eles estavam preparados, né? É por isso que nós cristãos não é ser crente só dentro da igreja, né? Lá fora também nós temos que estar armados para poder resistir o inimigo, porque ele vem com um ataque todos os dias para cima da nossa vida. Todos os dias ele ataca, ele não desiste, né? Ele é teimoso. Então,
a nossa luta é contra os demônios, é contra as forças do mal. E como é que se vence essa luta? É oração, é jejum, é resistir. Aqui no texto que nós lemos, no segundo versículo, o pastor leu, ao qual resistir, né? Na fé. Lê para nós de novo o versículo 9, pastor. 5 e 9. Isso. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em os vossos irmãos do mundo. Isso. Então veja, resistir firmes na fé. Resistir. Você vence essas forças do mal resistindo, ficando firme. Aleluia. Você não pode ceder. Aleluia. A gente usa uma expressão aqui que não pode arredar o pé. Você tem que ficar firme na sua posição, porque Deus vai entrar com a providência. Deus vai entrar na peleja com você. Deus vai fazer com que o inimigo fuja. Nós já vamos ler aqui o outro texto que fala sobre resistir, no tópico 2, no número 2 aqui. Ô, presbítero Luiz, só um texto aqui bem rapidinho do Sermão da Montanha, para ver com esse outro texto que nós lemos, ó. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentir, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E Jesus podia falar também assim: vão me perseguir. Sim. Né? Então, essa calúnia, essa oposição, o que é? Sinal que nós somos crentes, irmão. Sinal que o nosso nome está escrito lá no céu. Jesus está mandando a gente se alegrar quando eles nos perseguem, né? A gente enfrenta essas oposições. Às vezes você chega no seu trabalho, está tudo bem, tudo tranquilo. Aí você chega no seu trabalho e parece que todo mundo se levanta contra você. Você não fez nada de errado. E começa aquela opressão, aquela perseguição. Sem motivo nenhum. Aí para você saber se é espiritual é fácil. Chega em casa, dobra o seu joelho. Aleluia. Vai trabalhar já jejuando em consagração. E você vai ver se a história não muda. Acalma tudo, acaba o problema. Então, irmãos, nós precisamos saber as armas que nós temos na mão. As armas estão na nossa mão, nós precisamos usar. Né? Às vezes o crente ele fica sofrendo perseguição, não sabe lutar. Nós precisamos saber lutar, usar as nossas armas, colocar na presença do Senhor em oração, consagrar a nossa vida e repreender esse mal, porque ele tem que sair. Né? E nós temos que resistir, não podemos jamais voltar atrás. Número 2 aqui, irmãos. Qual a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, tendo feito tudo, ficar firmes, vendo assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firmes, resistir e vencer. Tiago capítulo 4, versículo 7. Vamos ler esse texto também, que também fala sobre resistir. Tomai toda a armadura de Deus. Tiago 4, 7. Isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha aí, ó. Os irmãos que nós estamos procurando, Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitar a Deus é se render, é se entregar, é deixar tudo na mão dele. É dizer: Senhor, não quero mais fazer a minha vontade, a partir de hoje é a tua vontade. Não quero mais fazer do meu jeito, a partir de hoje é do seu jeito. A minha opinião, Jesus, agora fica em segundo plano. Em primeiro plano é a sua opinião, é o que o Senhor quer, é o que o Senhor deseja. E aí, irmãos, muitas vezes nós erramos
Porque às vezes a gente quer pegar de novo o controle. A gente entrega o controle para Jesus, a gente deixa Ele no comando da nossa vida, mas de repente, quando a gente tem que tomar alguma decisão, a gente vai e faz por nossa conta, sem pedir a orientação, sem pedir a confirmação do Senhor. E muitas vezes a gente sofre por causa disso, por atitudes erradas, por decisões erradas, porque a gente vai na empolgação. Eu já passei por isso algumas vezes, principalmente quando na hora de fazer negócio, né? Vai com pressa, na empolgação. Se você estiver perto de um vendedor bom, ele vai te convencer, vai fazer você comprar. E aí quando você vê, você não orou, você não pediu a direção do Senhor, e aí você entrou num baita problema, que vai demorar. Você vai ter que lutar muito, vai ter que derramar muito suor para poder sair, né? Então, irmãos, sujeitar a Deus é entregar tudo, todas as áreas. Entregar a sua casa, entregar os seus filhos, entregar o seu trabalho, entregar tudo nas mãos do Senhor. Isso é sujeitar a Deus. É dizer, Senhor, faça a tua vontade, entregar o teu ministério. Quantas pessoas que têm um chamado e o Senhor Jesus está falando, vai meu filho, chamei você, eu estou contando contigo, vai, e a pessoa fala, não vou, não quero, não posso, não dá. Então sujeitar a Deus é se entregar totalmente e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então o inimigo ele vem para nos tentar, para nos afrontar, e como eu falei agora há pouco, para nos ameaçar, bramando como um leão. A nossa atitude aí deve ser resistir. Resiste. Fica firme. Não volta atrás. Não escuta a ameaça. Davi, quando foi lutar com Golias, a primeira palavra que Golias falou para ele foi, eu vou pegar você, vou te despedaçar e vou dar para as aves comer, para os cachorros comer. Vai virar comida de cachorro hoje. Mas ele olhou para a ameaça? Não, ele não olhou para a ameaça. Ele olhou para quem? Para quem estava na frente dele. Ele falou assim, você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Aleluia. Acabou, irmão. Pode ser um gigante do tamanho que for, mas no nome do Senhor não tem gigante que resista. Então essa é a nossa atitude, essa é a atitude do cristão diante dessas adversidades, dessas ameaças que o inimigo costuma fazer. Quantos outros que nós vimos passar pela mesma situação? O próprio Ezequias, né? O mensageiro lá, o capitão do exército da Síria, ele veio e ele não quis ameaçar só Neemias, mas ele quis convencer o povo também a desistir. Neemias não, Ezequias. Ele subiu no muro e falou assim, olha, por que vocês estão confiando em Ezequias? Vocês acham que Ezequias pode livrar vocês? Ele começa a falar todos os povos que ele invadiu, todas as cidades que ele destruiu, todos os lugares onde ele venceu a guerra. Ele fala, agora vocês acham que Ezequias vai conseguir proteger vocês, tentando fazer o povo desanimar e largar o rei sozinho. Então o inimigo ele usa essa afronta, ele usa essa estratégia, mas nós devemos sempre, irmãos, ter fé. A pior coisa que tem é um crente que não tem fé, né? Nós precisamos ser crente que tem fé, e pela fé vencer essas situações. Número 3, nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por isso a Bíblia aconselha, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Pela fé, experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé
é impossível agradar-lhe. Devemos não temer, mas crer somente. E Efésios capítulo 4, versículo 2, não deis lugar ao diabo. Então, uma das armas que nós temos, e aqui o comentarista está dizendo que a mais eficaz, né? A arma mais eficaz do crente qual é? É a fé. É pela fé que a gente vence. Não existe como um crente agradar a Deus sem fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então tudo que nós fazemos tem que ser através da fé. Tem um capítulo da Bíblia, irmãos, muito lindo, que é o capítulo 11 de Hebreus, que as pessoas costumam falar, né, como a galeria dos heróis da fé. É onde fala sobre os grandes nomes da história bíblica, das pessoas que fizeram uma grande diferença, das pessoas que deixaram a sua marca, né? Através da fé, através da sua confiança, através da sua certeza de que o Senhor estava com elas, de que o Senhor estava falando com elas, de que era o Senhor quem estava dando a direção, né? De que o Senhor viria em socorro, de que ser fiel ao Senhor vale mais do que ser reconhecido pelos homens, de que ser fiel ao Senhor, ainda que com sofrimento, né, é mais valioso do que você ter tranquilidade e ficar tudo bem. Foi o que essas pessoas fizeram, homens e mulheres, durante toda a história bíblica, né? O que nós não vamos ler aqui tudo, porque o texto é muito grande, mas eu queria que você prestasse atenção numa coisa aqui. Toda vez que vai falar de alguém, ele fala assim, ó, pela fé, Abel ofereceu um maior sacrifício do que Caim. Aí discorre. Depois, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Depois, pela fé, Noé temeu para a salvação de sua família e preparou a arca. Pela fé, Abraão obedeceu. Pela fé, vamos ver quem mais aqui. Isaac abençoou Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos. Pela fé, José deu ordem para a cerca dos seus ossos. E assim vai falando de cada um. Mas veja, todas essas pessoas aqui realizaram coisas que nós não temos como nem explicar. Coisas grandiosíssimas. Coisas que mudaram a história não de uma pessoa, mas mudaram a história de um povo. Mudaram a história de uma nação, que é a nação dos judeus. Agora veja, o autor ele foi aqui inspirado pelo Espírito Santo. Ele colocou aqui, ó, pela fé. Se você excluir essa palavra, pela fé, fica apenas um feito. Se você tirar pela fé, você vai ler assim, ó, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Aí depois, Noé preparou a arca pela qual condenou o mundo. Se você tira pela fé, é como se a pessoa tivesse feito aquilo, irmão Diego, pelo seu esforço. Porque ele era uma pessoa capacitada. Porque ele era alguém diferente dos outros. Porque ele tinha um dom especial. Aí o mérito vai para quem? Vai para a pessoa. Mas acontece que não foi a pessoa que fez pelas suas forças. Acontece que não era alguém que tinha uma super capacidade. Não era alguém que tinha uma super preparação. Não era alguém que tinha estudado no melhor faculdade da época, não. É pela fé. E essa mesma fé, irmão Diego, está em cada um de nós. Aleluia. Isso significa que pela fé nós podemos fazer uma grande diferença.
Pela fé, nós podemos vencer toda a oposição. Pela fé, nós podemos realizar o chamado que o Senhor colocou na nossa vida. E é só pela fé, irmãos. Se nós quisermos confiar na nossa força, na nossa capacidade, naquilo que nós sabemos fazer, nós não vamos chegar a lugar algum. Porque o inimigo é mais forte do que nós. Mas ele não é mais forte que o nosso Deus. Então é somente pela fé que o cristão ele alcança a vitória. É somente pela fé que o cristão ele derrota o inimigo e ele glorifica o nome do Senhor. Nessa luta as armas devem ser espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Para lutar contra os nossos inimigos, nós devemos usar as armas espirituais. Por quê? Existem armas carnais? Às vezes existe. Às vezes existe uma forma de você combater a pessoa, de você lutar contra a pessoa que está te atacando, de você reagir de alguma maneira. Mas as armas carnais, para nós, elas não têm muito efeito. Por quê? O nosso inimigo, a Bíblia diz que ele é astuto. O que é astuto? Ele é esperto, né? Ele tem habilidade para enganar. Ele tem facilidade para enganar. Ele tem essas estratégias, essa astúcia, né? E aí, se nós formos lutar com as armas da carne, irmãos, nós temos a maior chance de ser derrotado, de ser envergonhado, de ser enganado. Porque o inimigo ele vai tramando as coisas assim, quando você vê, ele já te envergonhou, já fez você passar por uma pessoa vingativa, por um mau crente, e etc. Mas quando você luta com as armas espirituais, você vence o inimigo. O inimigo tem que fugir. Quando você luta com as armas espirituais, as forças do mal têm que se dobrar. Por quê? Porque Jesus está na sua vida. O inimigo ele tem que se curvar diante do Senhor Jesus. Prosseguindo aqui, o inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Nós vamos ver aqui agora, o tópico 2, as armas que o nosso inimigo usa para tentar nos atingir e nos parar. E o nosso objetivo no tópico 2 é identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. Diziam, que fazem esses fracos judeus? De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse: quando estou fraco, então sou forte. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi essa tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram: não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós, os israelitas recusaram-se a subir. Recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor é conosco, não os temais. Então aqui, a gente volta naquela situação. O inimigo tentando nos enganar, tentando colocar medo, né? Tentando colocar em nós uma ideia de quem nós somos. Aí o crente, ele não pode permitir isso. O crente precisa saber a sua identidade. O crente precisa saber quem ele é. O crente não pode deixar ninguém dizer quem ele é. Eu sei quem eu sou.
Eu sei para onde eu estou indo. E nada que as pessoas digam vai mudar isso. Eu sou filho de Deus. Eu sou embaixador de Deus na terra. Deus, Ele me chamou. Ele conta comigo como um soldado nessa guerra. Então o crente precisa saber bem quem ele é. Usando o exemplo de Davi de novo aqui, Davi sabia exatamente quem ele era. Ele estava ali como um servo do Deus dos exércitos, do Deus de Israel. Tanto que o que provocou Davi a enfrentar Golias foi a afronta de Golias contra o exército do Senhor. Davi fala assim: como é que pode esse incircunciso, está querendo dizer, esse mundano, esse homem aí que não teme a Deus, afrontar o exército de Deus? Eu não posso aceitar isso. Então ele sabia muito bem quem ele era. Ele sabia muito bem quem era o seu povo, quem era o seu exército. O exército inteiro estava olhando o tamanho do gigante. E Davi não, Davi estava olhando a situação. Ele não podia permitir aquilo e ficar calado. Ele precisou responder àquela situação. Falar alguma coisa, pastor? Eu fico pensando hoje, presbítero Luiz, muitos cristãos hoje, eles querem usar a sua própria força. Eles estão esquecendo de deixar Deus pelejar. Qualquer coisa, eu vou te colocar na justiça, eu vou te processar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, se nós temos o temor de Deus, e outra coisa, o inimigo, ele vai ter que usar alguma pessoa. Ele não vai vir ele pessoalmente. Ele tem que usar alguém para te atacar, ele tem que usar alguém para te afrontar. E a Bíblia até diz nos lugares celestiais, na igreja, no meio da família, primeiro você falou do trabalho. Só que hoje nós temos que entender que quem peleja pelas nossas vidas é Deus. É Deus que peleja, e se nós deixar Deus agir, nós vencemos. Agora, se nós for usar as nossas forças, Deus não vai colocar a força dele. Por isso que nós temos que entender isso. É deixar Deus trabalhar em nosso favor, não nós querer fazer as coisas. Por isso que hoje, nós estamos no culto de ensino, de escola dominical, por isso que hoje há muitas intrigas entre cristãos. Não estou falando de igreja, entre cristãos. Há muita intriga, você já notou? Até nas redes sociais, um batendo em cima do outro, um chamando o outro até de ladrão, o outro chamando de não sei o quê. É o inimigo semeando a semente, para haver divisão, sendo que é o contrário, que o povo de Deus é que tinha que estar mais unido e pedindo a misericórdia de Deus. O senhor tocou num ponto muito importante, que é a divisão. Essa é outra estratégia do inimigo, dividir o povo, porque é muito mais fácil vencer um povo dividido do que um povo unido. Sim. O inimigo, ele luta muito nessa área para causar a divisão. É outra coisa que nós precisamos vigiar. Só porque o irmão é de outra igreja, de outra denominação, ele não é diferente de nós, é irmão igual. Está lutando para ir para o céu igual a gente. Então, nós não podemos deixar essas divisões entrar na nossa vida. Nós não estamos contra. Nós não somos igual ao futebol, nós estamos num time e o outro está no outro. Não. Nós estamos todos do mesmo lado, no mesmo exército, lutando para ir para o céu. Precisamos lutar juntos. Aqui no texto da leitura bíblica em classe, Neemias fala assim: olha, o muro é longo e nós estamos longe uns dos outros, mas eu estou com a buzina aqui. Se vocês escutarem o som da buzina, onde tiver o som da buzina, vocês correm para lá, porque nós estamos precisando de ajuda. Isso é união. Aleluia. Isso é o povo de Deus trabalhando em união. Isso é o povo de Deus pedindo ajuda quando está precisando de ajuda.
né, pastor? E o outro indo ajudar naquilo que ele pode. É assim que o povo de Deus vence, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o crente, sabendo quem ele é, ele não vai deixar o inimigo colocar um rótulo nele, não. Aqui no texto que nós lemos, ele falou assim, eles falaram assim: o que fazem esses fracos judeus? Por que ele usa essa palavra, esses fracos judeus? Está querendo que o judeu ele se sinta diminuído. Ele fala: mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo enfrentar todo aquele povo. O cristão não pode, irmão, se diminuir diante do inimigo. O cristão não pode se sentir fraquinho, desamparado. Nós até somos fracos, nós até somos pequenos, mas dentro de nós, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo 7. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Esse tesouro está dentro de nós, mas o vaso é de barro. A única pessoa que coloca um tesouro no vaso de barro é Deus. Se você tivesse um tesouro, se eu tivesse um tesouro, ia colocar onde? Num cofre, não é verdade? Bem seguro. Mas Deus colocou o tesouro nesse vaso de barro que somos nós. O vaso é frágil, irmãos, é barro. É perigoso cair no chão e quebrar. Mas quem é que sustenta esse vaso? É Deus. É por isso que Paulo fala assim: nós somos perseguidos, mas não desamparados. Somos atribulados, mas não angustiados. Porque dentro de nós está o tesouro do Senhor. O Espírito Santo de Deus habita nesse vaso de barro. Você pode falar assim: o vaso é fraco. O inimigo até pode falar que o vaso é fraco. Você fala assim: pode ser fraco, mas dentro tem um tesouro. É esse tesouro que nos fortalece. É esse tesouro que faz, aqui no versículo 11, com que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Já parou para pensar nisso, irmão? A vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal? Louvado seja Deus, a gente não vê o que Deus faz. Muitas vezes a gente não vê Deus usando as nossas vidas, mas nós estamos sendo instrumento para que a vida dele se manifeste em nós. É só por isso que nós estamos de pé. É só por isso que nós vencemos. É só por isso que nós podemos dizer que o nosso inimigo ele não vai nos derrotar, ele não vai nos atingir. É só por isso que Davi enfrentou Golias. É só por isso que Ezequias enfrentou Senaqueribe. É só por isso que o povo de Deus fez grandes feitos. Tem uma palavra, né? Como é que é a palavra? Feitos. Me fugiu a palavra aqui, mas o povo de Deus fez coisas maravilhosas. Prodígios. É só por isso que o povo de Deus realizou prodígios. Só por isso, irmãos, pela presença de Deus. Não tem outra causa, não tem outro motivo.
Número 2, o inimigo ataca com a arma do escárnio. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Todavia, devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Ele disse: se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Outra arma do inimigo é o escárnio, né? É fazer com que você, lançar o seu nome como uma pessoa contrária à obra de Deus. É dizer que você está lutando contra, é dizer que você é infiel, é dizer que você, ao invés de ajudar, está atrapalhando a obra. Tudo isso. Por que o inimigo faz isso? Se você aceita essa palavra, você desanima. Aí o cliente fala assim: mas eu estou contra a obra do Senhor, estou atrapalhando, então eu vou parar, então eu vou largar. O inimigo usa a pessoa dizendo: você é crente desse jeito aí? Você é crente? Não adianta ser crente assim. Prefiro nem ser crente, né? Desse jeito, para tentar desanimar. É sempre essa a estratégia do inimigo, é tentar te desanimar, é fazer você parar. Por isso que o crente não pode parar. Por isso que a Bíblia manda resistir. Não volta atrás, não para, não desanima, continua. Ainda que você esteja numa figura de linguagem, ainda que você esteja rastejando, engatinhando, mas não para. Continua, porque o Senhor vai entrar com providência e vai te dar vitória. A tua derrota é parar. Você não precisa voltar atrás. O inimigo não quer que você volte para trás, ele só quer que você fique parado, que você não avance. É só isso a vontade do inimigo. Mas você precisa caminhar, você precisa continuar. O presbítero Luiz, a gente vê, né, na igreja, quantas pessoas que se destacam, trabalhando em algum departamento, fazendo alguma coisa para a obra de Deus. E o inimigo, ele começa a semear para que aquela pessoa pare. E tem muitas pessoas que, infelizmente, ele dá lá. Ele começa lá do inimigo, ele não vem direto, ele vem colocando uma cunha. Aí a pessoa vai achando defeito num lado, defeito no outro, vai... Entendeu? E de repente, a hora que você vê aquela pessoa que estava se destacando, ela começa a enterrar o talento que Deus deu para ela. Mas quem começa a semear é o próprio inimigo. Sembrar coisas para aquela pessoa não desanimar. Por isso que nós, o céu é tomado à força. E nós não podemos, como já você leu o texto, nós temos que resistir. Entendeu? Aí você vê, de repente essa pessoa para com tudo. E a hora que você vê, infelizmente, você vê a pessoa já voltando para o mundão aí afora. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas, quando falamos de igreja, a gente vê muitas pessoas nessa situação. Mas o crente verdadeiro, aleluia, pode ter vento, pode ter tempestade, pode ter problema. Ele fala: não, quem me chamou foi Deus, não foi o homem. Entendeu? Ele vai encontrar dificuldade, mas como você falou no começo, através da oração, através do jejum, que só o próprio Jesus falou que a caça de demônios que só sai através do quê? De jejum e oração. E nós vamos enfrentar nos lugares celestiais luta desse jeito. Nós vamos enfrentar problemas desse jeito. Agora, se nós estarmos de joelho dobrado, clamando a Deus, jejuando, orando, nós conseguimos vencer. Agora, se nós se tornar frouxo, nós vamos perder. A hora que você vê, você já enterrou todo o talento que Deus te deu. Tem uns espias lá, né, professor? Quando foram para lá, foram 12 espias, só que 10 vieram fazendo notícia ruim, falando que diante deles eles eram apenas gafanhotos e eles iam morrer. Enquanto isso, Josué e Caleb falando que era para ir, que a terra era boa, que os cachos de uva eram carregados por 2 homens, que eles iam vencer. Então, para ver, né, muitas vezes tem mais gente para trazer negativo, para trazer algo ruim, mas se tiver alguém de fé lá, Deus vai para ajudar. E você já notou hoje nas igrejas que as pessoas estão, parece que uma concorrência?
Parece que eles aplaudem. Aquela igreja lá está parada. Ou aquele pastor está... As pessoas aplaudem. O próprio povo, porque os espias foram todos mandados. Olha, quantos que falou mal? 10? Só 2 que viu lá que alguma coisa podia acontecer. Se eu estou vendo que alguma situação está passando em tal lugar, o que eu tenho que fazer? Dobrar o meu joelho e falar: Senhor, aviva lá aquele lugar, abençoa. Eu não posso torcer contra meu irmão. O próprio João Batista, quando Jesus estava pregando e tudo mais, o que ele falou? O importante é que ele cresça e diminua. Não é verdade? E nós cristãos temos que ser assim. Eu tenho que torcer. Jesus também falou, né? Quando os discípulos vieram falar: olha, estão falando no teu nome lá, Senhor. O Senhor falou: se não é contra nós, é por nós. Né? Mas é isso que o povo de Deus está precisando mais, é a união do tempo de hoje. É verdade. E parece que o ser humano ele tem uma tendência a dar mais atenção para notícia ruim, né? Falsas, né? Fake news. As pessoas, se for ver os jornais que mais têm audiência, é aqueles que só trazem notícia ruim. É verdade. Mas a gente tem que ser inteligente, irmãos, e fugir dessas coisas, porque isso aí só traz destruição. Irmãos, o nosso horário já foi, né? Nós vamos encerrar. Vamos usar mais 5 minutinhos aqui, bem rápido. Os judeus venceram, tópico 3, o segredo da vitória de Neemias e dos judeus. Os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza nos guarda de precipitações e de falarmos palavras impensadas. Podemos assim governar o nosso espírito. Depois, irmão, veja com calma esse tópico aqui em casa. Esse tópico é muito importante. Aqui tem as referências: Provérbios 29 e 20, Salmos 106, 33, Eclesiastes, depois Provérbios de novo. Sobre não se precipitar, principalmente em falar. Porque a palavra dita, ela não volta mais. É difícil, né? Depois que você falou, não dá para desfalar. Então, precisamos vigiar muito nessa área aqui. Mas eles sabiam que eles estavam na vontade de Deus. Isso é o mais importante. Aquilo que nós estamos fazendo, precisamos ter certeza que nós estamos na vontade de Deus. Os judeus venceram pela oração. Neemias era um homem de oração. Com frequência lê-se sobre como Neemias orava. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar, também prometeu nos responder às orações. Irmãos, quando nós estamos enfrentando uma luta, seja ela qual for, talvez até dentro da sua casa, ou como nós falamos aqui no seu trabalho, ou o seu vizinho, não sei. Mas seja qual for a luta que você está enfrentando, fala para Jesus. Dobra o teu joelho e fala tudo o que está acontecendo. Fala o nome da pessoa. Aleluia. Não vai pedir para Jesus fazer mal para a pessoa, que Jesus não faz mal para as pessoas. Mas coloca a situação na mão do Senhor, que o Senhor vai resolver. Eu me lembro do pastor que deu um estudo na Escola Bíblica de Obreiros, agora me foge o nome dele, mas ele falava assim: para abençoar você, Deus não precisa matar ninguém. Não precisa, Deus consegue abençoar você e ainda abençoar o outro. Deus consegue abençoar você para você ser promovido e o outro que estava no cargo também ser abençoado. Não precisa ele ser mandado embora, né? Deus consegue abençoar, irmãos, e resolver a situação. Atos capítulo 4, veja o que os apóstolos fizeram. 4:23 diz assim: e soltos eles, olha, tinham sido presos, tinham sido açoitados, né? E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo, e lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos.
E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há. E aqui a oração continua. Eles estavam enfrentando a oposição, irmão. O que eles foram fazer? A igreja toda dobrou o joelho e foi clamar ao Senhor. É assim que o crente age. É assim que o crente vence. É assim que nós conseguimos continuar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, a lição é muito boa e nós ficamos felizes de poder estar compartilhando aqui com os irmãos. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus, vamos lá, irmãos, dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus já deu a nós, eu sei. Amém? Palavra maravilhosa, né? Ensino maravilhoso. E para finalizar, né, presbítero Luiz? O mal se paga com o bem, né? O mal não se paga com o mal. Por isso que Jesus falou: se te bater numa face, dá outra. Não é que alguém vai te dar um tapa no rosto, você vai virar. Não. Às vezes te ofende com palavras, né? Palavra de baixo escalão. Você mostra humildade, você não vai usar as mesmas palavras torpes que a pessoa usou contra você. Você vai mostrar o amor de Deus e você vence. Com amor você vence. Às vezes a pessoa olha: poxa, mas eu fiz isso, fiz aquilo por fulano, ciclano, mas ele continua a falar comigo, ele continua a me saudar, ele continua, né? Porque você mostra que você tem, como já foi falado aqui nesta manhã, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É esse Espírito que nos conduz à paz, esse Espírito que nos orienta, e todos eles venceram, principalmente pela fé, e venceram pela paciência e pelo Espírito Santo de Deus. E nós, como cristãos, vamos vencendo, vamos vencendo. E nós somos afrontados, irmão. Nós estamos no século 21, mas a igreja do Senhor, ela é afrontada ainda, continua sendo, porque nós vamos ter perseguição. Jesus falou no mundo 3, que? Aflição. Tendo bom ânimo, que ele venceu, nós vamos vencer. E outra coisa, nosso descanso não é aqui nessa terra. Quando nós chegarmos no céu, ainda vamos receber um corpo, né, glorificado, incorruptível, um corpo de glória. Aí sim vai terminar tudo. Mas aqui nós vamos lutando. Mas não desista, não entregue tua cruz, não abandone tua cruz, continue firme, porque, né, foi lido aqui nessa, portanto tem que permanecer o quê? Firmes. Amém? Queridos, à noite nós temos um grandioso culto. Convidar os irmãos para estar aqui à noite. Pastor Edgar Leite, nosso superintendente de evangelismo discipulado, vai estar trazendo uma palavra maravilhosa da parte de Deus para as nossas vidas. Vamos chegar, né? Nós começamos o culto às 19 horas, vamos chegar pelo menos uns 10 minutinhos antes para nós orar. E como diz, né? Nós vencemos através da oração. Os irmãos que colocam em pé, Deus abençoe os nossos irmãos que nos acompanharam aí pela internet, aqueles que vão nos acompanhar, que Deus nos ajude. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. Nós dizemos: amém. Se Deus é por nós, ninguém porque maior está conosco. Deus abençoe os nossos queridos irmãos.